E aí, beleza? Como que você tá? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem denso, vai ter um conteúdo extremamente profundo, que só quem é de verdade, só quem quer ter resultado vai ficar até o final dele. Porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Hacking Growth. Hacking Growth é nada mais do que uma filosofia de crescimento que algumas empresas adotam para ter mais resultados. Seja resultados de vendas, seja resultados de ativação, de engajamento, de retenção, de monetização, de renovação. Alguns pilares de growth são muito importantes para empresas passarem de 1 milhão para 2 milhões por mês, de 2 milhões para 5 milhões, ou mesmo ter resultados relevantes em alguma outra área. É responsável por você passar de 100 curtidas para 500 curtidas, de você passar de 10 mil views para 100 mil views. Eu já vou explicar todos os pilares de Hacking Growth e do que é essa filosofia de crescimento que poucas empresas falam, menos empresas ainda aplicam e que você pode usar na sua estratégia agora, na sua estratégia aqui no mercado digital. Seja para você crescer, seja para você faturar mais. Se você quiser ter mais resultados, eu tenho certeza que aplicar a metodologia do Hacking Growth pode te ajudar. Eu estou com um livro aberto aqui na minha tela, na verdade eu estou com um resumo do livro, que é o manual do Hacking Growth, que o nome do livro é exatamente esse, é Hacking Growth, a filosofia das empresas de crescimento. E você precisa entender que, antes de mais nada, aqui no mercado digital principalmente, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de empreendedorismo, você precisa testar bastante. Então, eu tenho certeza que aquele influenciador que você segue, aquele especialista que você já comprou algum infoproduto, ele testou várias vezes. As pessoas testam, elas lançam 100 produtos para 10 darem certo. Elas fazem 1000 conteúdos para 50 viralizarem. E essa é a mentalidade que você precisa ter também. Uma mentalidade de testes, uma mentalidade de você sempre estar colocando alguma coisa no ar e sempre coletar aqueles dados e a partir desses dados você tomar alguma decisão. Seja essa decisão de investir mais, seja a decisão de mudar algum tipo de conteúdo ou alguma outra decisão que faça sentido de acordo com a sua análise. Mas Hacking Growth é você ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de testes, fazer testes atrás de testes, você colher os resultados desses testes e você otimizar baseado nesses testes. Então, digamos que você quer postar um conteúdo nas redes sociais. Você vai fazer um teste de gancho, um teste de desenvolvimento e um teste de CTA. E depois que você fizer esse teste, que você publicar esse vídeo, que você coletar essas métricas, aí que você vai tomar as suas decisões. Baseado nisso, você vai usar o mesmo gancho ou você vai usar um gancho diferente? Se esse vídeo deu certo, como que você pode fazer outros vídeos para continuarem dando certo, para você ter mais resultados? Isso vale para qualquer coisa. Se você investe em tráfego pago, se você investiu R$ 1.000 e aquela campanha voltou R$ 5.000, o que você pode fazer para melhorar ainda mais esses resultados e para replicar esse mesmo resultado bom em outras campanhas? Se você está com um CAC de tanto, como que você pode fazer para diminuir esse CAC, para aumentar o seu LTV? Então é muito importante que você tenha essa mentalidade de testes, essa mentalidade de testes que trazem resultados, que trazem análises, que trazem crescimento. Hacking Growth, ou como que você quiser chamar, ele passa muito por isso. Você tem que ter essa mentalidade, ter esse entendimento primeiro. Isso daqui pouco a gente fala no mercado digital, porque não é cool, não é legal. É só um termo bonitinho, mas na prática é muito diferente. Só que você pode adotar essa prática agora. E você não precisa ler totalmente o livro lá, que é o manual do Hacking Growth, para você dar certo, ou para você começar a aplicar esses testes. Você pode pegar esse vídeo, que já é um bom começo para você, e pode pegar o resumo do livro Hacking Growth aqui na descrição. Eu não vou te pedir e-mail, eu não vou te pedir número de telefone, eu não vou te pedir nada. Eu vou só deixar o link desse material completo, que é o resumo do livro Hacking Growth, que você pode acompanhar também assistindo esse vídeo e pode entender com mais detalhes como que funciona essa filosofia de crescimento. Porque ao longo desse vídeo aqui eu já comecei a passar pelos fundamentos de Hacking Growth, mas eu vou continuar passando por esses fundamentos e vou te explicar como que você pode começar a implementar essa metodologia na sua filosofia de conteúdos, nos seus produtos, nas suas vendas, no seu tráfego ou no que você quiser melhorar aqui no mercado digital. Porque o Growth Hacking, ele é interdisciplinar, ele passa por vários setores. Então, desde tráfego pago a produto, desde conteúdo a vendas, você pode aplicar a mentalidade de Hacking Growth. Beleza? Então, bora lá. Eu tô com o livro aqui aberto aqui na minha tela. Eu não vou compartilhar minha tela. Se você quiser acompanhar, você pode ver o material que está aqui na descrição. Mas eu vou usar isso daqui como base para te explicar como que você pode usar isso. Então, é exatamente você ter essa mentalidade de crescimento. E aí, o ciclo do Hacking Growth tem um gráfico para esse ciclo, mas pensa que é uma bola e cada etapa leva a outra etapa. Tem um ciclo de análise, então você ter a análise do mercado, análise dos seus conteúdos, ou análise de alguma coisa, você pegar algum dado, ou pegar alguma referência que dá certo, e você vai entender. Você vai entender o que, que você tem.
Você vai entender e vai fazer uma análise em cima disso. Como que aquele conteúdo se comporta, como que aquela rede social funciona, como que o tráfego é para aquele tipo de produto em específico. Aí você vai pegar isso e vai entender primeiramente. Depois, você tem a ideação, você tem a fase de você criar alguns testes, de você testar aí no seu tráfego, no seu conteúdo, enfim, você testar. E depois desses testes, depois deles estarem criados, então você vai, por exemplo, você vai analisar um conteúdo. Como que um conteúdo performa no Instagram? Como que deve ser um conteúdo para Instagram? Como que deve ser o roteiro? Como que deve ser o gancho? Como que deve ser a legenda? Então você vai fazer essa análise em primeiro momento. Depois dessa análise, você vai criar alguns testes. Então você vai criar testes de ganchos, você vai criar testes para criar conteúdos de 10 segundos, de 50 segundos, de 2 minutos. E depois que você tiver todos esses testes criados, todas essas ideias catalogadas em algum lugar, você vai colocar essas ideias em prática. Só que antes de colocar em prática, você precisa priorizar essas ideias. Você precisa priorizar de acordo com a sua tese. Então, o que você acha que vai mais dar resultado? O que você acha que vai funcionar melhor? E aí você vai priorizar esses testes. E aí depois que você entender tudo isso, aí você vai pegar esses testes que estão criados, essas teses de conteúdos, essas teses que você tem, e vai colocar em prática. E aí você vai colocar esses testes no ar. E aí depois que você colocar alguma coisa no ar, você vai entender isso. Você vai analisar para ver se faz sentido, vai analisar para saber como que você pode ter um resultado ainda melhor. Você vai colocar um conteúdo no ar, vai investir tanto em tráfego pago, vai mudar alguma coisa no produto. E depois que você fizer isso, você vai colher esses dados e aí você vai começar a tomar decisões baseadas em dados. E se você tiver dados para tomar decisões já nesse primeiro momento, é muito legal, porque você já começa todos esses testes, já tendo uma noção de como que você vai guiar, já tendo uma noção de como que você vai seguir. E aí depois que você fizer esses primeiros testes para melhorar os seus resultados, você vai coletar esses dados, esses resultados desses novos testes e vai colocar em prática o que você aprender, baseado no que você fez. Então o ciclo do Hacking Growth é exatamente esse. É você analisar alguma coisa, você ter a ideação dessa coisa, você criar ideias ou criar teses, depois você priorizar essas teses, e aí tem método para fazer tudo isso. Você ter essa priorização do que você vai colocar no ar primeiro, do que você vai deixar para depois, e depois você colocar esses testes no ar. São essas quatro etapas para o ciclo de Hacking Growth. E, novamente, se você quiser entender com um pouco mais de profundidade e ter ainda mais entendimento desse conteúdo, é só acessar o resumo desse livro que está aqui na descrição, o primeiro link. E aí, depois de tudo isso daí, depois que você colocar esses testes no ar, você vai se aprofundar em cada uma das áreas do Hacking Growth. São algumas áreas, tá? São mais de 2, 3, 4, 5 áreas, mas eu vou falar as principais aqui. Primeira área do Hacking Growth é ativação, a segunda, engajamento, depois é retenção, depois é renovação e depois é monetização. Tem vários outros nomes, as pessoas chamam isso daqui por outros nomes e até destrincham um pouco mais, só que eu vou ficar nessas 5 primeiro, tá? Nessas 5 primeiras áreas aqui que eu vou falar para você. E se você quiser entender com um pouco mais de profundidade sobre isso, você pode acessar esse resumo como eu estou te falando. A ativação é você pegar o que você já tem e você tentar ativar mais. Eu já vou explicar um pouco sobre isso. Algo, por exemplo, que eu trabalhei em cima de ativação foi lá no Novo Mercado. Quando eu trabalhava lá no Novo Mercado, na Escola de Marketing Digital do Ícaro de Carvalho, talvez você já até tenha ouvido falar. A gente tinha milhares de alunos, dezenas de milhares de alunos. E a gente queria entender como que a gente poderia ativar mais esses alunos dentro do nosso ecossistema. O que a gente podia fazer de testes para fomentar o uso deles no nosso ecossistema. Então, digamos que a gente, só um exemplo, tá? Digamos que a gente tinha uma base de 1.000 alunos e a gente queria que 800 alunos desses 1.000 fizessem alguma ação específica dentro do produto, ou assistissem alguma aula, ou deixassem algum comentário. A gente começava a fomentar esse comportamento através de testes. A gente pegava o produto, pegava o ecossistema e falava assim: poxa, será que se a gente deixar o player um pouquinho menor e o comentário um pouco maior, será que as pessoas vão comentar mais? Será que se a gente colocar um botão na home, um botão na página inicial, levando para o comentário de alguma aula, será que ele vai comentar mais? Esse é só um exemplo de um possível teste que a gente poderia fazer. E a gente criava vários testes. A gente entendia qual era o comportamento do nosso usuário, a gente fazia essa análise, a gente criava vários tipos de testes baseado em algumas teses que a gente tinha, e depois a gente colocava esses testes no ar, de acordo com cada fase, de acordo com cada coisa que a gente identificava que era mais propenso o aluno a fazer. Então, se a gente queria que o aluno comentasse mais, a gente ia priorizar os testes que fomentassem o engajamento, que fomentassem os comentários desses alunos. E a gente fazia testes dessa forma, sabe? A gente pegava, entendia o comportamento do usuário,
passava pelo ciclo de Hack and Growth, que era análise, ideação, priorização e cadê? E testes. A gente passava por esse ciclo aqui do Hack and Growth e a gente criava testes para o que a gente queria fazer. Então a ativação se baseava nisso, sabe? Esse exemplo aqui que eu dei foi só um exemplo, mas a gente fazia outros exemplos. Acho que uma coisa que eu posso deixar público é o seguinte: a gente queria que os alunos assistissem mais aulas do nosso infoproduto, do nosso ecossistema, porque algo que é um desafio muito grande aqui dos infoprodutores, principalmente daqueles que têm uma grande quantidade de alunos, que era o caso do Novo Mercado, é as pessoas abrirem o infoproduto, as pessoas assistirem às aulas, elas aprenderem o que você está ensinando. E um desafio nosso, assim como de qualquer infoprodutor, era esse: fazer com que mais pessoas assistissem mais aulas. E a gente começou a fazer uma série de testes. A gente começou a fazer testes. Poxa, será que se a gente deixar o player maior na home, as pessoas assistem mais aulas? Será que se a gente colocar esse curso primeiro e os outros embaixo, cursos mais propensos às pessoas assistirem, será que elas vão assistir mais? Será que a gente tem que comunicar mais sobre as aulas? Será que a gente tem que falar nos outros ambientes do nosso ecossistema sobre as aulas? A gente entendia tudo isso, porque a gente queria fazer com que as pessoas assistissem mais aulas. E quando uma pessoa assistia uma determinada quantidade de aulas, a gente considerava que esse usuário era um usuário ativado, porque ele ficava mais propenso a fazer outros testes e a fazer outros comportamentos que a gente queria fomentar. Porque o ciclo de Hack and Growth é justamente isso que eu falei, só que no final das contas você precisa ter uma North Star Metric, que é uma métrica central que você quer atingir. Você quer atingir mais engajamento? Você quer atingir mais renovação? Quer atingir mais vendas? E aí todos os seus testes têm que estar centrados nessa métrica central que você quer atingir. No nosso caso, a gente queria renovar mais assinaturas, porque a gente tinha muitas assinaturas e a gente queria renovar muito mais delas. A gente pensava, poxa, quais testes a gente pode fazer para os nossos alunos estarem mais imersos no nosso ecossistema? E aí onde entra essa ativação, as pessoas assistirem mais aulas, que lá no final do ciclo de aluno delas vão fazer com que elas renovem mais. É um pouco de inferir algumas coisas, de você analisar alguns dados, de você entender onde você pode mexer para você ter o melhor dos resultados, sabe? E esse é só o primeiro pilar aqui do Hack and Growth, é você ativar a galera, ativar o pessoal. E é justamente essa análise que a gente fazia. E depois que a gente tinha essa primeira dor de cabeça em analisar todo o comportamento do usuário, analisar o que deixava ele mais propenso a assistir aulas, a renovar, a fazer qualquer tipo de outro comportamento, que a gente começava com os nossos testes. Porque o primeiro passo que a gente gostava de ter lá era ter clareza do que a gente queria. Então, a gente queria que as pessoas renovassem mais. Assim como qualquer pessoa que é mais caixa, a gente queria que as pessoas renovassem mais, deixassem mais dinheiro com a gente. E a gente entendia. Essa é a nossa métrica central. Essa é a nossa North Star Metric. O que a gente vai fazer para a gente atingir essa North Star Metric? A gente analisava o comportamento do usuário, analisava o que deixava ele mais propenso a renovar. E a gente fazia testes baseado nisso, tá? Sempre centrado em dados. O outro pilar do Hack and Growth é o engajamento. Então, você ativar esse usuário e você, depois que ele está ativado, você engajar esse usuário no seu ecossistema. Você deixar com que ele use mais o seu aplicativo, você fazer com que ele assista mais aulas da sua plataforma. Você precisa entender como que você pode ativar e engajar. E depois que esse usuário está engajado, você tem que entender como que ele pode deixar mais dinheiro no seu bolso. É aí onde entra a retenção, a renovação. E tem várias formas de aumentar a retenção e aumentar a renovação. Mas as principais delas vão estar centradas em testes que fazem com que o seu usuário fique mais tempo na sua plataforma, que fazem com que o seu usuário ou com que o seu cliente use cada vez mais o seu produto. Porque uma vez que aquele usuário tem o hábito de consumo no seu produto, ele fica muito mais propenso a estar presente nesse ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui do iFood. Se o iFood identifica que você pede delivery 3 vezes por mês, só que eles têm um dado lá de que clientes que pedem delivery 5 vezes por mês deixam mais dinheiro no bolso deles e estão mais propensos a deixar cada vez mais dinheiro, eles vão fazer de tudo para que você peça delivery 5 vezes por mês. Eles vão tentar criar testes para que você possa primeiro pedir delivery 5 vezes por mês e depois com que você continue fazendo isso. Então que aquele produto se torne não só mais uma compra que aquele usuário faz esporadicamente, mas com que aquele produto se torne um hábito indispensável na vida das pessoas. E é isso que o Duolingo faz muito bem. Porque o Duolingo chega primeiro para você praticar inglês em 5 minutos. Essa é a primeira narrativa que eles utilizam. Aí você baixa o Duolingo e começa a usar os seus 5 minutos. Só que dentro do aplicativo ele começa a fazer vários testes e começa a te deixar cada vez mais engajado, de modo que estar no Duolingo todos os dias se torna algo praticamente indispensável.
E eles fazem isso daí através daquela ofensiva que eles têm. Então eles te deixam mais viciados mesmo no produto, porque eles começam a passar a te deixar dentro do aplicativo deles, não somente durante 5 minutos, mas durante 7, durante 9 minutos, durante 10, durante 12, 15, 20. E uma hora você está usando o Duolingo meia hora por dia, está usando o Duolingo há um ano seguido. E aí quando você atinge um certo hábito nesse produto, você se sente muito mais propenso a investir nele, a pagar por aquele produto. É isso que o pessoal tem em mente quando eles vão criar produtos. É uma engenharia muito louca. Você precisa analisar muitos dados, você precisa saber como que funciona o hábito do seu usuário, o hábito de consumo das pessoas, em qual mercado você está inserido, para você começar a fazer esses testes, para começar a colher esses resultados. E por que que o Hacking Growth é uma área, por que que o Hacking Growth é tão valorizado em algumas empresas e em algumas operações? Porque é realmente uma mentalidade. É você entender como que você pode ter mais resultados, como que você pode ter mais crescimento com aquilo que você já tem. Então, às vezes, o pessoal de marketing, por exemplo, para eles fazerem 1000 vendas a mais, eles falam assim: eu quero colocar R$ 1 milhão esse mês em tráfego para ter 1000 vendas a mais aqui no meu funil. Eles só pensam nisso, colocar dinheiro de um lado e ver o dinheiro saindo do outro. Só que eles não pensam em testes, em você criar testes baseado no que você já tem e sem investimento nenhum, ou com pouco investimento, ou com baixo esforço, você atingir um resultado muito bom. E você pode fazer isso daí através do ICE Score, que é um score muito legal para você priorizar esses testes que vão trazer cada vez mais resultados com cada vez menos esforço. Quer ver? Ó, vou colocar aqui no Google e você pode colocar aí também para você acompanhar. O ICE Score, ele é é como se fosse uma tabela em que você vai elencar um teste. Então, se você tem uma série de 10 testes para fazer com que o seu usuário faça, 10 testes que você quer implementar, e você não sabe qual escolher, você vai pegar a planilha do IS Score e vai entender, de acordo com ela, qual teste que você vai colocar no ar. O que tem mais impacto, mais confiança e mais facilidade. Que é justamente essa, essa, esse playbook aqui do IS Score. É realmente, assim, bem denso esse conteúdo para você colocar na prática. Não é tão denso assim, só é um pouco complexo você ter esse primeiro entendimento, mas depois que você tem esse primeiro entendimento, depois que você tem essa métrica principal que você quer atingir, as coisas ficam muito mais claras. Porque você começa a ter cada vez mais intencionalidade nas coisas que você faz. Então, é um conteúdo bem denso, tá? Tanto que esse resumo que eu fiz desse livro aqui, ele é bem grande. Ele tá realmente assim, é um playbook total do que você pode fazer. E no final das contas, você consegue renovar mais, consegue monetizar mais, consegue ter mais aquisições. Mas como eu estava falando, é justamente uma mentalidade de crescimento. É você entender o que você já tem e baseado no comportamento do seu usuário e no que você quer que ele faça no final das contas, que eu suponho que seja colocar mais dinheiro no seu bolso, você criar testes para que ele possa estar cada vez mais engajado com o seu produto e colocar cada vez mais dinheiro no que você oferece como solução para ele. Então, Duolingo, por exemplo, dá um exemplo aqui do Duolingo, já que a gente estava falando dele. Às vezes, para você mudar um comportamento lá dentro do produto deles, dentro do aplicativo, que vai gerar um monte de renovação a mais, às vezes é só trocar um botão de lugar. Às vezes é só você mandar 3 notificações a mais. E aí você só com esse pequeno teste já vai aumentar muito o dinheiro que você recebe no final das contas, sabe? É interessante você fazer essa análise. E como que eles fazem isso? Eles entendem principalmente o comportamento do usuário. Porque se eles entendem que se o usuário aperta um botão e ele apertando esse botão, ele renova mais vezes ou ele coloca mais dinheiro no bolso do Duolingo, ele vai querer fazer com que aquele usuário aperte cada vez mais naquele botão. Ele vai colocar todos os testes, colocar toda essa força para fazer com que os usuários apertem mais aquele botão. Fala do iFood também, já que a gente estava falando dele também. Se o iFood identifica que as pessoas fazem pedidos mais nas sextas, sábados e domingos, como que o iFood pode fazer para fazer com que os usuários do iFood peçam cada vez mais nessas datas? É mandando mais notificações? É fazendo parceria com influenciadores? É, sei lá, trocando botões de lugar? É mexendo alguma coisa no aplicativo? Então são coisas que não são tão que não gastam tanto nesse primeiro momento, ou que, sei lá, gastam menos, gastam um pouco do que só investir em mídia, só investir em tráfego, que são teoricamente fáceis de fazer, entre aspas, só trocar um botão de lugar, entre aspas, só achar algum influenciador, entre aspas, só mandar alguma notificação. Através desses testes, que são fáceis, rápidos
gera um impacto grande, que você pode ter um resultado muito grande no final das contas. Mas claro, como eu falei, você precisa analisar muito bem o público, você precisa ter esses fundamentos de growth bem fundamentados para você colocar isso à prova e para você fazer esses testes e ter resultados com esses testes. É justamente isso que eu faço para empresas. Se você quiser o meu acompanhamento, se você quiser multiplicar cada vez mais os seus resultados, seja de vendas, seja de renovação, seja de aquisição, de monetização, você pode me chamar aqui no direct, no segundo link da descrição, que é meu LinkedIn, ou meu Instagram, ou até mesmo meu WhatsApp, que está nesse material aqui do livro também, que eu vou entender a sua empresa, vou analisar com calma o que você precisa fazer para multiplicar os seus resultados. Tenho certeza que você vai melhorar no final das contas. E mesmo que você melhore muito pouco, porque eu tenho certeza que você vai melhorar caso você comece a ter essa mentalidade de crescimento, não só você, mas o seu time, eles vão ter essa mentalidade de crescimento no final das contas. E é justamente o último tópico desse resumo aqui, ó, um ciclo virtuoso de crescimento. Porque você precisa ter esse ciclo de crescimento sempre. Porque se você não está subindo os resultados, você está caindo. Não existe estabilidade. Você ou está subindo ou está descendo. E aí você precisa estar sempre crescendo. Ou você precisa estar sempre em direção ao crescimento. E com Hacking Growth, isso é muito possível. Com Growth, com essa mentalidade, é muito possível. Porque aí você entra num ciclo de crescimento muito forte. Porque quando você entende o comportamento do seu usuário, entende qual métrica você quer alcançar, ter testes que fomentem essa métrica principal, eles vão ser cada vez mais efetivos. Ou você vai ter cada vez mais testes para fazer e testes que colocam mais dinheiro no seu bolso no final das contas. E muita gente acha que precisa ter um time gigante de growth, ou precisa ter muita gente na equipe. E não, às vezes você pode começar com uma ou duas pessoas. Claro que não é ideal. O ideal aqui, de acordo com o playbook desse livro, é você ter um growth lead, um líder de growth, então uma pessoa que vai direcionar esses testes e direcionar toda essa área, um gerente de produto para fazer as mudanças no produto, ou algum engenheiro de software, ou algo do tipo, um especialista em marketing para fazer testes em marketing também, um analista de dados para você coletar esses dados e ter a análise desses dados, uma análise profunda e que realmente direcione você a tomar ações para ter resultados, e alguns designers de produto, ou designers de forma geral, para entender como que funciona a UX do site, como que funciona o produto, como que você pode melhorar o produto sem afetar tanto a experiência do usuário. Então, você percebe que são vários detalhezinhos, mas começa com a mentalidade. E se você tiver essa mentalidade primeiro, no final das contas, eu tenho certeza que os seus resultados eles serão muito diferentes. Eles serão muito diferentes porque você vai entender tudo que você pode fazer para ter o máximo de resultados possíveis com a menor quantidade de esforço possível. E esses resultados eles vão se multiplicar. Isso eu posso ter a mais absoluta certeza. Porque foi assim quando eu estava no novo mercado. A gente estava aqui de resultado e quando a gente começou simplesmente a aplicar essa mentalidade de growth, a gente passou para cá de resultado. Foi algo bem impactante na área quando a gente começou a atuar lá. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. É um conteúdo bem denso, um conteúdo que eu, sinceramente, vi pouquíssimo falando, e quando eu vi foi em palestras gringas. E agora você tem acesso a esse conteúdo por aqui. Não somente acesso a esse vídeo, mas acesso ao material completo que está aqui na descrição. Você pode ver o resumo do livro completo, porque eu resumi o Hacking Growth para você. Eu resumi esse manual do que é você aplicar essa mentalidade. E como eu falei, tudo começa na mentalidade. Se você já tiver essa mudança de mentalidade para começar a testar mais do que a procrastinar, as coisas vão melhorar bastante. Disso eu tenho certeza. Não esquece também de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para mim, importante para você receber os próximos conteúdos por aqui. Conteúdo denso, conteúdo de verdade, conteúdo que vai fazer com que você mude, venda mais e coloque mais dinheiro no bolso. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.